E nós iniciamos a semana ontem com um crime muito pesado que aconteceu aqui em Balneário Camboriú, especificamente no bairro da Barra. Menos de 24 horas depois deste crime, a polícia militar já havia resolvido, inclusive com a captura dos suspeitos de cometerem esse crime. A repórter Bianca Robles traz mais informações sobre essa ocorrência e também o trabalho feito pela Polícia Militar com uma resposta bastante rápida. Bianca Robles, é com você. Exatamente, Saul. Só para quem está em casa também entender do que nós estamos falando, um empresário de Balneário Camboriú, ontem pela manhã, foi sequestrado, né? Ele foi abordado por dois indivíduos na garagem do seu prédio, ali no bairro da Barra, e foi então sequestrado por esses dois indivíduos, foi levado até Gaspar, onde seu corpo foi morto e deixado em Gaspar. Esse corpo foi encontrado depois e, claro, a polícia agiu prontamente quando ficou sabendo das informações e conseguiu prender os suspeitos logo após, né? Em menos de 24 horas após o ocorrido, o crime então já havia sido, né? Os suspeitos já haviam sido presos. Claro que nas imagens a gente consegue ver também que este homem foi colocado à força dentro do seu carro e, claro, um deles também, pelo que a polícia passou de informação, era um ex-funcionário deste empresário aqui de Balneário Camboriú. Claro que quem vai esclarecer todas as informações sobre este caso é quem está aqui comigo, o Major Escarante, que faz parte do setor de inteligência da Polícia Militar. Major, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Saul. Forte abraço, boa tarde a todos os telespectadores. Major, conta pra gente um pouquinho sobre a linha do tempo de toda esta ocorrência, de todo este crime que aconteceu, né, inicialmente aqui em Balneário Camboriú. Perfeito. A Polícia Militar ela foi acionada aqui em Balneário Camboriú por volta das 10 horas da manhã. A ocorrência inicial ela tratava de um sequestro, né? Por se tratar de um crime que foge muito do padrão da nossa região, nós mobilizamos uma força-tarefa já para levantar informações e entender o que estava acontecendo. Das 10 horas da manhã ali, então, nós iniciamos o levantamento de informações, né? Fomos com vários agentes a campo para buscar mais elementos que auxiliassem aí a elucidar o crime. Por volta das 10h30, nós já tínhamos um suspeito, já tínhamos identificado que o veículo havia passado em Gaspar por volta das 7h30 da manhã e já havia entrado em Blumenau 9h20 da manhã, né? Nós acionamos então a Polícia Militar desses dois municípios para que apoiasse prontamente. Eles já destinaram todo um efetivo também para auxiliar nessa situação. Por volta do meio-dia ali nós tomamos conhecimento de um encontro de cadáver em Gaspar, né? E um pouquinho antes a gente já havia identificado e confirmado a autoria, né? Pelo menos a identidade de um dos autores, né? Então daí nós focamos em localizar esse autor enquanto buscávamos Gaspar e Blumenau somente identificar essa segunda autoria. Ali por volta das 4 horas da tarde, tá? Nós identificamos que esse autor que já havia sido qualificado, ele estava nas proximidades do aeroporto de Navegantes. Nós acionamos a agência de inteligência do 25º Batalhão, que é ali da cidade. Eles encaminharam uma equipe até o aeroporto. E no aeroporto eles confirmaram que esse autor havia acabado de embarcar com destino a Belém do Pará, num voo com conexão em Campinas. Fizemos contato com a Polícia Federal, fizemos contato com o BAEP da Polícia Militar de São Paulo, que prontamente nos atenderam, né, e efetuaram a detenção desse indivíduo quando ele pousou para fazer a conexão em Campinas no aeroporto de Viracopos. Nesse meio tempo, né, nós conseguimos confirmar a identidade do segundo suspeito, né, através das imagens que coletamos aqui, através de testemunhas aqui. Blumenau encaminhou alguns suspeitos, a gente conseguiu identificar ali quem que era esse segundo indivíduo que cometeu o crime. Eles já estavam monitorando uma das residências, assim que avistaram ele, efetuaram a abordagem e de pronto ele confessou que era o outro partícipe da ação criminosa. Relatou ainda que havia sido convidado no dia anterior pelo ex-funcionário para praticar esse crime contra o ex-patrão, né? Sob a promessa de recebimento de R$2.000, tá? Aí esse masculino também foi preso, né? Agora os dois estão à disposição da justiça aí para que seja aplicada a lei. E mais algum valor foi obtido por esses dois suspeitos? Sim, eles fizeram 2 Pix enquanto estavam com a vítima, né? Os 2 Pix totalizam aí R$13.700. E então houve também a cooperação da Polícia de São Paulo para obter então também esse outro suspeito que estava no aeroporto de Viracopos? Da Polícia Militar de São Paulo e da Polícia Federal do aeroporto ali, né? E foi realmente confirmado
que a vítima, então, foi morta através de um tiro. Eles estavam com armas, essa arma foi encontrada, identificada? Não, a primeira informação inicial ali, até pela condição da vítima, tinha muito sangue na cabeça, foi de que havia sido um disparo. Posteriormente, na polícia científica, com a análise do corpo, né, foi detectado que não houve disparo, foi, na verdade, traumatismo craniano. E nessa confissão dos suspeitos, foi falada a motivação do crime? Não conseguimos levantar se já era premeditado o latrocínio ou se a morte foi algo que se desenvolveu no decorrer da ocorrência ali, né? Mas a motivação foi o levantamento de dinheiro. Saul, mais alguma pergunta? Sim, a gente gostaria de perguntar para o Major Escarante o seguinte sobre os esquemas tecnológicos utilizados para rapidamente ter a resposta da Polícia Militar, que foi a identificação e também a interligação com as outras polícias, né? A Polícia de Blumenau e também São Paulo. O Saul pergunta sobre os esquemas tecnológicos que são usados pela polícia, tanto, né, que foi usado inclusive para identificação, mas também nesse controle e também nessa comunicação com as outras polícias dos outros municípios. Nós temos que ter uma atuação dinâmica com as outras instituições, né, para ter uma resposta rápida. E nós dispomos de alguns sistemas, algumas tecnologias que com certeza facilitam a identificação e o levantamento de informações, né. Óbvio que a gente não vai aqui esmiuçar quais são elas, até para não prejudicar ações futuras. Mas com certeza elas contribuíram para um desfecho para essa ocorrência. É uma ocorrência que foge do padrão, precisava de uma resposta, né? A resposta foi dada, conseguimos identificar os dois, prender os dois. Infelizmente não foi o desfecho ideal. O desfecho ideal seria a gente conseguir encontrar com vida a vítima. Mas analisando a linha do tempo aí da ocorrência e da atuação policial, quando nós fomos acionados, a vítima inclusive já estava em óbito. Certo. Pergunta ao Major se esses dois elementos, eles tinham alguma passagem, né? Se eles tinham alguma ocorrência antiga, ou alguma queixa contra eles. O Saul pergunta se esses dois suspeitos já tinham alguma passagem policial, alguma queixa contra eles, algo do tipo. Sim, o do Blumenau não havia, e o que foi preso ali em Campinas, né? Ele já possuía, possuía um sequestro na sua cidade natal, né? No seu estado de origem, e aqui ele já tinha tráfico de drogas e estelionato. Perfeito. Muito bem, olha, dá parabéns ao Major Escarante, claro, a gente lamenta muito o falecimento desse empresário em virtude desse crime, nossos pêsames à família, mas a gente precisa reconhecer a eficiência, a eficácia do trabalho da nossa Polícia Militar. Mas a gente pergunta ainda aqui para concluir e fechar, se alguma vez ele havia comentado, se a família comentou com a polícia, se havia alguma ameaça, se havia algum tipo de coação a esse empresário. A família chegou a comentar se havia alguma ameaça, algum tipo de perseguição, algo com este empresário já em algum outro momento? Não, para a gente não chegou nada a respeito. Claro, então, nós agradecemos a presença aqui do Major esclarecendo as informações. Claro, lamentamos a morte da vítima deste empresário, mas também não podemos deixar de parabenizar a polícia por todo o trabalho realizado e pela excelência em todo o tempo realizado, né, em toda essa ação, prendendo, claro, os dois suspeitos deste crime. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar trazendo esclarecimentos para a população. A Polícia Militar está sempre à disposição. Nós também estamos sempre à disposição, caso tenha mais alguma informação. Saúl? Tá certo, muito obrigado. Obrigado ao Major Escarante, obrigado a você, Bianca Robles, muito obrigado. Uma boa tarde de terça-feira. Muito obrigado, Saúl. Uma boa tarde a todos. Tá certo. Infelizmente, um crime terrível, e agora esses elementos capturados de forma muito rápida vão pagar, e vão pagar com o que diz a lei com relação ao cometimento desse tipo de crime. A gente lamenta pela família que vai ficar, infelizmente, sofrendo e vivendo um luto. E ontem, Padre Márcio Vignoli, pároco atual de Itajaí, esteve aqui nos Altos do Cristo Luz, onde rezou uma missa e fez a inauguração dos novos estúdios da Rádio Divino Oleiro. Vamos acompanhar a presença de autoridades, do público e também, obviamente, os apresentadores da rádio que receberam todo esse público. Vamos acompanhar. A comunidade católica Divino Oleiro celebrou na noite desta segunda-feira, com uma missa em ação de graças, os 25 anos do projeto Mais Feliz com Jesus. A celebração reuniu membros da comunidade, autoridades municipais como vereadores e secretários de Balneário Camboriú e região. Um projeto incrível, projeto de evangelização, projeto que envolve toda a comunidade. Parabenizar aqui o Padre Márcio. Sou muito fã do trabalho que ele realiza.
ele e tantas outras pessoas que juntos fortalecem a cada dia esse projeto Mais Feliz com Jesus. Na Divino Oleiro, inclusive, que agora está com os estúdios aqui, junto com a TVC Panorama, ambos levando informação com responsabilidade lá na ponta para a comunidade. Isso é muito importante. O projeto Mais Feliz com Jesus teve início em 10 de março de 2001, quando a comunidade católica de Divino Oleiro realizou sua primeira transmissão de rádio. Desde então, o trabalho vem se consolidando com o propósito de informar, instruir, prestar serviço e evangelizar através dos meios de comunicação. Nós estamos bem felizes pelos 25 anos de evangelização, pelos meios de comunicação e agora aqui aos pés do Cristo Luz com os nossos novos estúdios da Rádio Divino Oleiro. Para nós é uma grande alegria, porque quando nós viemos para Balneário Camboriú, nosso primeiro meio de comunicação foi a TV Panorama. E nós começamos com o programa Mais Feliz com Jesus e agora estamos aqui com a nossa rádio. Então, um dia bem feliz e muito significativo para todos nós. Outro momento marcante da comemoração foi a inauguração das novas instalações da Rádio Divino Oleiro no Cristo Luz. A Divino Oleiro está no patamar mais alto. A Divino Oleiro é uma emissora que veio para ficar lá 25 anos atrás. E ela representa não só Balneário Camboriú, que é a sede dela, mas também Camboriú, Itajaí, a Ampre toda. E juntamente com a TV Panorama, televisada e rádio de comunicação, nesse morro do Cristo Luz, vai levar notícias, informações, vai levar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, muito mais longe. O novo espaço passa a integrar a estrutura juntamente com a TVC Panorama, fortalecendo ainda mais a presença da comunicação em Balneário Camboriú. A edificação desse prédio, que é a sede da TVC Panorama, TV Cultura, para Santa Catarina, foi um prédio construído para abrigar veículos de comunicação. Por isso, a gente fica muito alegre, contente com a chegada da Divino Oleiro, que seus estúdios agora passam também a fazer parte do nosso prédio. E claro, o endereço é um dos mais conhecidos de Santa Catarina, que é o Monumento do Cristo Luz. Que bom, sejam bem-vindos os comunicadores, a equipe e também a direção da emissora, que a partir de agora está muito mais perto da comunidade. A parceria entre os veículos amplia o alcance da comunicação e reforça o compromisso de levar conteúdo positivo e de utilidade pública para a população de Balneário Camboriú e região. Muito bem, parabéns ao diretor, ao presidente da comunidade Divino Oleiro, Padre Márcio Mignoli, primeiro pela visão dele de comunicação, de evangelizar através do rádio e também o espaço que é dado para a informação e a notícia, que tanto traz benefício para a região e também para o estado de Santa Catarina. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, Santa Catarina vai sediar um evento sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Tem previsão do tempo e outras informações aqui no TVC News.